Olá, arrematantes! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós teremos um tema da live. É um tema que já algumas pessoas vêm me perguntar. Eu até já falei em algumas outras lives, né? Mas como surgiu esse tema aí com algumas pessoas que eu estava conversando e me falaram que eles estão com um pouco de receio com relação ao que eu vou falar hoje, que é, né, como obter segurança, né, quando vai participar de um leilão, né, como obter segurança, né, na hora de participar de um leilão, com relação às dívidas do imóvel, né, que possam ser aí de responsabilidade do arrematante, de quem está arrematando esse imóvel, né? Como que eu posso obter segurança com relação às dívidas, né, que possam ter vindo, advindas desse imóvel que eu estou arrematando? Oi, Carlinha, tudo bem? E então hoje essa live eu vou falar como que eu posso ter segurança, né, na hora que eu vou participar de um leilão judicial, extrajudicial, né, de que forma que eu posso me prevenir e tornar então a arrematação mais segura com relação tudo bom? Com relação então às dívidas, né, que possam eventualmente recair ao arrematante. Eu que estou participando no leilão, né, essas dívidas que possam recair sobre o imóvel, né, se vai ser de minha responsabilidade como arrematante, né, e como que eu posso me prevenir, me precaver, quais são o que eu tenho que tomar, as atitudes que eu devo tomar numa situação dessa, né. E aí, você ter mais segurança na hora de estar arrematando o imóvel, né, de leilão. Tudo bom, Debinha? Boa noite. Então, nessa pergunta que a gente faz, né, como que eu vou obter segurança, né, arrematando o imóvel de leilão com relação, então, às dívidas, eventuais dívidas, né, que possam existir desse imóvel, que é uma preocupação, né, que eu vejo aqui, que é uma preocupação que as pessoas têm quando vão participar de um leilão, né, elas já pensam assim, será que tem dívidas nesse imóvel? Elas vão caber a mim pagar depois da arrematação? Como que vai ficar essas dívidas que possam recair sobre o imóvel? Né? E hoje a gente vai falar sobre essa preocupação que paira aí na mente dos futuros arrematantes, né? Quem tem interesse em arrematar, essa preocupação é latente aí, né? Com relação a possíveis dívidas que possam existir nesse imóvel, né, que sejam responsabilidade do arrematante. Então aqui a gente vai falar um pouquinho como obter segurança. Boa noite! Como ter segurança com relação a esse aspecto, tá? Eu fiz um roteirinho aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhada para que eu não me perca, então, com relação ao tema da nossa live, tá? Então, o tema hoje também um pouquinho mais cedo, né? Porque eu tenho alguns outros compromissos hoje é meu aniversário. E então a gente fez um pouquinho mais cedo. Sobre esse tema, né, da responsabilidade de dívidas que possam ser do arrematante, né? Dívidas do imóvel que possam recair sobre o arrematante, né? Então, na hora que você vai buscar um imóvel de leilão, né? Vai pesquisar as ofertas. Obrigada, felicidades, obrigada. Na hora que você vai pesquisar essas ofertas, né, de leilão, né? Então, além de você olhar a oferta, né, você vai começar a pesquisar imóveis que existem em todo o país, né? São várias ofertas. Obrigada. Obrigada. E existiam várias ofertas, né? Na primeira pergunta, eu olhei a oferta, achei atrativo o valor. Lembrando que eu já falei e vou falar em outras lives aqui sobre avaliação também, que é um aspecto bem importante de estar analisando, né? Mas eu olhei a oferta, achei a oferta interessante, né? E já fiz a minha pesquisa de mercado, enfim. O segundo passo, né, que eu digo que é uma das coisas mais importantes para que você obtenha segurança quando vai arrematar um imóvel, né, é você olhar então para alguns documentos, né, para saber então se vai caber alguma dívida que vai caber ainda para você de sua responsabilidade. Que é, primeira coisa, olhei a oferta, achei interessante, achei uma boa oferta. Segundo passo, né, que é obrigatório, né, eu digo que é obrigatório para quem vai participar de um leilão, né, não entrar em um leilão sem antes ler o edital, né, a matrícula do imóvel, né, a descrição do lote. Então, são temas obrigatórios na hora de estar arrematando um imóvel de leilão,
tá? Então, vocês têm como obrigação, quem vai arrematar um imóvel de leilão, tem como obrigação olhar a descrição do lote, olhar o edital na íntegra, ler todo, você vai ter que parar um tempo e ler ele completamente, tá? E a matrícula do imóvel, tá? Por quê? O que acontece, né? No caso, né, dos imóveis aqui que a gente fala do leilão extrajudicial, né? No caso na verdade, você chega lá e quer arrematar um imóvel de leilão extrajudicial. Vamos falar aqui no caso de leilão extrajudicial. Pode ser sim que existam dívidas, né? Como IPTU, dívidas de condomínio, que ficam então a sua responsabilidade. E isso vai estar lá descrito no edital de forma expressa, certo? Isso deve estar de forma expressa. Boa noite, Fábio. Como vai? E isso deve estar de forma expressa e você vai ter que ler o edital na sua íntegra, tá? O que acontece? Lá nos leilões extrajudiciais, né? O edital, ele vai mencionar de forma expressa, né? Que aquela aquisição que você está fazendo através de um leilão extrajudicial, os leilões do banco, né? Você vai estar adquirindo livre, então, de qualquer ônus, né? Ou eles podem mencionar aí que o imóvel que você está adquirindo é livre de dívidas próprio terreno, que é aquelas dívidas que advém da coisa que é do imóvel, da coisa própria do imóvel, né? Não são dívidas pessoais, são dívidas que é um termo técnico, um termo do latim, próprio terreno, né? E às vezes o edital vai estar lá, se o imóvel está livre de qualquer ônus, ou que as dívidas anteriores à arrematação são de responsabilidade lá do banco, né? Então aí você está livre então de qualquer responsabilidade de dívidas de condomínio e IPTU. Ou vai estar escrito de forma expressa, ou vai falar se as dívidas próprio terreno, né, que são as dívidas que são advindas do próprio imóvel, que é dívida de IPTU, condomínio, né, que essas dívidas serão do banco, né, e só serão as suas posterior à arrematação, depois que você arrematar, né, as dívidas que vierem posteriores, claro, né, porque já vai estar na sua, digamos assim, já vai ser seu imóvel, né, no caso da arrematação. Lembrando que se você tiver ainda que desocupar o imóvel, né, mesmo assim, esse imóvel já é seu, assinando o recibo de arrematação, vai ser de sua responsabilidade dali para frente, né? Daquele momento ali para frente que você arrematou. E as dívidas anteriores aí é o banco. Porém, né? Isso nos leilões extrajudiciais vai ter que estar escrito lá no edital, vai estar escrito lá na descrição do lote, né? Que você está adquirindo, ou às vezes o próprio banco, ele menciona de forma expressa os valores dessas dívidas, né? Então, se você já bateu o olho lá na descrição do lote, já viu dívidas de condomínio, dívidas de IPTU, é porque isso aí, se eles colocaram de forma expressa os valores, né, inclusive na descrição do lote, sem nem antes ter entrado no edital, isso já vai significar, né, que esse imóvel, ele provavelmente, não 100%, né, que esse imóvel que você vai estar arrematando, essas dívidas serão de sua responsabilidade. Aí a importância de você estar lendo o edital na íntegra, abra o edital, demora, gasta tempo, mas é uma garantia, isso vai lhe trazer segurança aí na hora de estar arrematando esse imóvel, né? Então, nos leilões extrajudiciais, abra o edital, leia o edital, veja lá se vai ter dívidas que vão ser responsabilidade sua. Nos leilões extrajudiciais, né, eles são de forma bem expressa, né, eles ficam bem expressos lá que vai ser responsabilidade ou do banco, né, ou você vai adquirir livre de qualquer dívida, né, estalo livre de qualquer ônus, né. Então, esse é o cuidado que você vai ter nos leilões extrajudiciais, ler o edital de forma correta, né? Isso vai te dar segurança aí na hora de estar arrematando. Ler o edital, ler a matrícula do imóvel, né? Os leilões extrajudiciais são um pouco mais simplificados, né? E as dívidas do arrematante vão estar expressas lá no edital, né? Ou na descrição do lote, nos dois, na verdade. Mais importante é o edital. Você vai ter que ler todos esses documentos antes de arrematar o imóvel e verificar se vai ter alguma dívida que vai ficar a seu encargo. Existindo dívidas que possam ficar a seu encargo,
muitos editais ou própria descrição do lote já traz lá escrito, ó, tem dívida de condomínio no valor tanto, tem dívida de IPTU no valor tanto, né? Essas dívidas vão ser a seu encargo. E no caso de sendo o seu encargo e elas não vierem de forma expressa lá no edital, né, está dizendo que vai ser de sua responsabilidade, mas, né, o banco ele não apurou o valor, né, o valor de IPTU, condomínio. Aí você vai ter que correr atrás, verificar se o leiloeiro tem essas informações ou verificar junto à administradora do condomínio. Verificar junto à prefeitura essas dívidas, qual o valor, qual o montante, e aí calcular nos custos da arrematação se ainda pagando esses valores, né, arrematando esse imóvel, pagando essas dívidas que existem do imóvel, ainda vai ser vantajoso estar arrematando esse imóvel. Se ele vai estar ali nesse percentual aí de desconto, né, você verificando 30%, 40%, 50% abaixo do valor de avaliação, calculando esses custos que podem ser dívidas que possam ser encargos do arrematante, né? Se ainda é viável, se o valor ainda compensa, se você quiser, né, vender esse imóvel e ter um lucro, né? Isso falando dos leilões extrajudiciais. Vamos ver o que o Adriano perguntou aqui, tá falando. Adriano, supondo que o imóvel arrematado tem dívida de condomínio, é possível o arrematante ajuizar uma ação de cobrança do passivo do ex-proprietário? Não, tá? Não é possível. Primeiro, tratando-se de leilão extrajudicial, o banco já fez a consolidação da propriedade. Isso significa que era responsabilidade do banco, né? Essas dívidas de condomínio e de IPTU. Porém, com a consolidação, é como se o bem, né, aquele bem imóvel passa a ser de bem do banco, né? Então, o banco pode determinar no edital se vai ser de responsabilidade do arrematante ou não, e não está nada errado, tá? Falando aqui, vou repetir, leilão extrajudicial. Tá bom, Adriano? Não sei se eu consegui me fazer claro e respondi para você. Mas, tratando-se então de leilão extrajudicial, você não vai poder ajuizar nenhuma outra ação contra o antigo proprietário, mesmo porque já houve a consolidação da propriedade e era o banco que deveria pagar essas dívidas. Se o banco pode passar essa responsabilidade para você, arrematante, tá? O banco pode passar, sim, essa responsabilidade, desde que esteja escrito, né, de forma expressa ali, que vai ser de responsabilidade do arrematante essas dívidas que possivelmente possam existir no imóvel, tá? No judicial, vamos falar então um pouquinho do judicial, já que o Adriano tá falando, eu já ia entrar no judicial também, tá, Adriano? Vou seguir a sequência aqui pra gente estar falando sobre o tema também de dívidas, então, nos leilões extrajudiciais. Então, no leilão judiciais, né? A gente falando agora dos leilões extrajudiciais, só pra gente encerrar, então tomar o cuidado, né? Para ter a segurança na arrematação ler o edital, olhar a descrição do lote, verificar então a matrícula do imóvel nos leilões extrajudiciais. Leitura do edital, o que está expresso no edital é lei. Então, se vai ser de sua responsabilidade, prepare nos custos da arrematação, se ainda vai ser viável. Muitas vezes, apesar de ter essas dívidas, né, ainda é viável, né? Porque às vezes está 50%, às vezes um valor 60% abaixo do valor da avaliação. Então, algumas vezes, mesmo pagando dívida de débito de IPTU e condomínio, ainda é um negócio interessante, né? Vai lhe dar do lucro ainda, né? Calculando essas despesas aí na arrematação. Agora nós vamos falar um pouquinho então sobre então os leilões judiciais, né? Como que ocorre, né? E como que acontece essa responsabilidade, né? Se vai ser responsabilidade as dívidas que existam, eventualmente que existam do imóvel, né? Se essas dívidas que recaem sobre o imóvel, como fica, né? Como que eu posso trazer mais segurança, então, na hora de estar arrematando esse imóvel? Tudo bom, Adriano? Guto, boa noite. Romualdo, boa noite. Então, vamos lá.
Como que eu posso estar trazendo mais segurança na hora de estar arrematando um imóvel, né, em leilão judicial agora com relação à responsabilidade, né, de dívidas que possam ficar a encargo do arrematante? Pode ser responsabilidade do arrematante. Do bom, Adriano, os Adrianos, né? Vamos lá, Adriano, vamos lá responder a tua pergunta ali, como é que fica no judicial, então, né? Como é que fica essas dívidas no judicial, tá? Eu tô seguindo o roteirinho aqui, de vez em quando eu olho aqui no meu rascunho. No caso dos leilões judiciais, né? É bom que vocês não se percam, tá? Porque a lei, eu até coloquei aqui, a lei no artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ela fala que, prestem atenção, ela fala que, em regra, as dívidas do bem alienado, aquele bem que você está arrematando, né, o que vai ser vendido à praça, né, vendido a leilão, né, recaem as dívidas do bem alienado, do bem em arrematação, eles recaem sobre o valor do preço pago pelo adquirente, né, pelo preço pago pelo imóvel, né, ou pelo preço da arrematação. Então, existindo dívidas em cargo, eu estou adquirindo imóvel, mas ele tá, às vezes é o próprio condomínio que está executando a dívida, mas tem dívida do IPTU, né? Todas essas dívidas do imóvel, lembrando, né? Dívidas do imóvel, todas essas dívidas, então, vão ser quitadas com o valor pago na arrematação, tá? O próprio valor do bem que você está pagando, ele fica lá depositado no um depósito judicial, ele vai servindo, então o juiz vai administrando ali para quitar as dívidas, dívida de condomínio, paga o de condomínio, paga até o procedimento intimar a prefeitura para ver se tem dívida de IPTU. Tem dívida de IPTU, a prefeitura informou que tem dívida, paga o IPTU lá com o valor, o montante que ficou lá depositado que você pagou pelo imóvel. Se existir credores, eles vão habilitar ali aquele leilão para também quitar essas dívidas, tá? Então a gente fala das dívidas do imóvel aqui, não dívidas pessoais. Dívidas trabalhistas são dívidas pessoais, né? São dívidas diretamente ligadas aos executados e não ao imóvel, né? O imóvel acaba sendo só uma garantia. Vamos lá. E aí, como é que eu faço, né? Para ter essa segurança, né? Primeira coisa também, né? Que a gente deve ficar atento, embora esse artigo fale que esse montante vai quitar o condomínio, o IPTU que existam, tá? Isso não significa que os valores pagos na arrematação, né? Servem para quitar essas dívidas, porém, né, deve vir de forma expressa lá no edital, tá? Falando novamente da leitura do edital, deve vir de forma expressa lá no edital, tá? Que alguma dessas dívidas, né, vai ser de responsabilidade aí do arrematante. Isso deve ficar de forma expressa. Por isso que é uma obrigação sua como arrematante, assistente de arrematação. Então, a gente aqui trabalha também com assessoria jurídica, né? Enfim, é responsabilidade de vocês olharem o edital, lerem o edital na íntegra, tudo que diz no edital, porque lá vai constar, então, se existem dívidas, né, que vão ficar em cargo do arrematante. Eu já vi situações que o leilão ficou totalmente inviável e aí o juiz vai ter que tomar uma outra decisão, porque às vezes a dívida do condomínio era maior do que o valor do imóvel, né? E eu já vi gente tomando situações extremas, né, de prejuízo, porque não ficou expresso, né? Não estava lá expresso o edital, né? O edital vinha constando essas dívidas, só que as dívidas eram maiores aí, que no final elas ficaram maiores que o valor do imóvel, né? E daí, nesse caso, o arrematante teve que pagar o valor da arrematação e ainda a sobra, os valores que não cobriram, que você arrematou por 100, mas o condomínio era 150. Então, você, arrematante, acabou tendo, né? Eu tô falando de uma forma hipotética,
você acabou às vezes tendo que pagar essa dívida, mas isso tem que estar de forma expressa no edital, tá? Que vai ser de responsabilidade do arrematante, caso o valor ali do arremate não cubra integralmente o pagamento dessa dívida, tá? Se tiver de forma expressa e você não leu o edital, sinto muito, você vai tomar prejuízo, tá? Então, ler o edital é importantíssimo, tá? Ou ainda também você deve ficar atento também, além do edital, para você ter segurança na sua arrematação, né, nos leilões judiciais. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressando corretamente, tá, Adriano? Mas aí qualquer coisa você me chama. Outra situação também que vocês têm que tomar cuidado, então, para trazer mais segurança aí para sua arrematação com relação às dívidas do imóvel, né? É com relação, então, à leitura que também é obrigatória lá nos leilões judiciais, a leitura da matrícula do imóvel. Edital, descrição do lote, e agora nós vamos falar, então, leitura obrigatória no leilão judicial, a matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel. Olha o que a Adriana está falando aqui. Eu passei por isso, agora quero ver se possível reduzir o prejuízo cobrando o ex-proprietário um período antes da arrematação. Olha. Oi, tudo bom, Cláudia? Como é que tá? Tudo bem? É isso aí, olha. Ô, Adriana, você não leu o edital, filho? Não leu o edital? Como é que isso aconteceu? É uma situação que pode ocorrer, por isso que eu falo, leitura obrigatória, edital na íntegra, leia o edital na íntegra, tá? E a matrícula do imóvel, tá? Agora, ele estava falando cobrado ex-proprietário. Depende, eu não posso te dizer assim de uma forma geral, porque eu não sei se a dívida do leilão, Adriano, a dívida do leilão era de condomínio ou não? Era uma dívida secundária, era outra situação e existia dívida de condomínio. Aí tem que ver qual situação era. Dívida de condomínio não estava o valor relacionado. Não estava o valor relacionado, mas agora nós vamos falar uma coisa aqui também importante, a matrícula do imóvel. Provavelmente existia uma penhora do condomínio, né? Se o imóvel que você rematou, Adriano, né? Se o imóvel que você rematou, a dívida principal do leilão, né? Que estava indo o imóvel para leilão, não era o próprio condomínio, digamos assim, né? Provavelmente, como você está me falando, provavelmente não era a dívida do condomínio. A dívida principal que o imóvel foi leilão. Então, esse condomínio provavelmente foi intimado e se manifestou lá no processo dizendo que tinha dívida, né? E ele é um credor, a dívida é um credor, né? E se o edital não falou de forma expressa, ou o edital tinha alguma interferência ali que você não leu, né? Essa situação aí acaba ficando a encargo do arrematante. Se você tivesse lido o edital, a matrícula do imóvel, aí falando sobre a matrícula do imóvel, porque a matrícula do imóvel deve estar lá descrita penhora, né? Então, é uma informação, a matrícula do imóvel, tudo que está descrito na matrícula do imóvel no edital é de responsabilidade do arrematante ler, né? Ele tem que estar ciente daquelas informações. Se o edital não constou de forma expressa e na matrícula tinha penhora, então é uma situação que você deveria ter cuidado, né? Para verificar, então, se existem dívidas, se as dívidas ultrapassariam o valor que você vai pagar na arrematação. Tá? E eu não sei aí o caso bem concreto, né? Como você tá falando, Adriano. Aí, nosso próximo ponto aqui, que a gente leitura obrigatória, tá? Matrícula do imóvel, ler a matrícula do imóvel. Tá? Isso a gente também, depois de uma hora, a gente faz uma live falando sobre a matrícula do imóvel para quem quer iniciar nas arrematações, né? Mas nunca teve acesso, nunca teve... não é tão íntimo com esses documentos, né? A matrícula do imóvel, o edital é mais simples, mas a matrícula do imóvel você tem que verificar, tá? Porque as informações da matrícula do imóvel vão trazer se existem outras penhoras, outros credores, né? Que estão tudo buscando aqueles valores. Lembrando que o principal para o arrematante é saber condomínio e IPTU, dívidas pessoais não recaem sobre o imóvel depois que já tiver arrematado, tá?
Aí os credores vão se habilitar e se não conseguirem nessa arrematação vão ter que buscar outros bens, tá? E a outra situação, por que olhar a matrícula do imóvel, tá? Uma situação que pode ocorrer é nos leilões judiciais sobre arrematações, sobre direitos, né? Lá vai estar escrito que o que está indo a leilão não é o bem em si legalizado, sobre os direitos daquele imóvel. Então, você vai ter que verificar, e algumas vezes eu mesmo já tive casos em que o juiz não constou lá no edital que eram os direitos, colocou que estava indo imóvel a leilão, tá? E cabe a você ler a matrícula do imóvel, que a matrícula do imóvel ela traz informações como se aquele imóvel tem uma alienação fiduciária, se aquele imóvel tem um credor hipotecário, se ele tem outras penhoras, tá? Mas aqui a gente falando sobre dívidas a encargo do arrematante, que são as dívidas do imóvel, que é IPTU e condomínio, o cuidado é saber, né, se existem essas dívidas aí, primeiro as dívidas de IPTU e condomínio, se existe alguma penhora, tá? E qual os valores desses débitos, se eles vão cobrir o que você for pagar no imóvel, vai cobrir todas essas dívidas, principalmente IPTU e condomínio, tá? Que não vão extrapolar o valor que você está pagando na arrematação. Aí, tranquilo, aí deu segurança para você, tá? Outra situação que a gente está falando aqui é quando na matrícula do imóvel, né? Eu estou arrematando o imóvel judicial, como eu falei aqui, e constou direitos sobre aquele imóvel, ou constou, não constou, mas lá na matrícula do imóvel diz que aquele imóvel ele está alienado ao banco, tá? Esse é um cuidado muito importante, tá? Mesma situação. Não é bem a mesma situação que pode não constar no edital que você vai ser responsável por a dívida de alienação fiduciária. Mas a alienação fiduciária, o que acontece? Quando você não constou no edital, mas na matrícula está alienação fiduciária, você também tomou ciência sobre a situação daquele imóvel da alienação fiduciária, ok? Então não adianta alegar que no edital não estava nada escrito, mas na matrícula do imóvel constava uma alienação fiduciária. Tá? Lembrando, para quem ainda às vezes pode confundir, a gente está falando aqui no caso de um leilão judicial em que a dívida que está sendo executada e que está indo esse imóvel a leilão não é alienação, é uma dívida às vezes do próprio condomínio, mas existe também uma alienação fiduciária que a gente fala averbada, descrita lá na matrícula do imóvel. Você vai ter que saber, né, ou buscar o leiloeiro, ou informações diretas com o banco, com a financiadora, se aquele imóvel está totalmente quitado. Porque se ele não estiver totalmente quitado e existir um saldo devedor, vamos lembrar aqui, na alienação fiduciária, existindo saldo devedor, você vai ter que pagar esse saldo devedor, tá? Aconteceu uma situação muito parecida aqui com um cliente, tá? Ele adquiriu um imóvel que estava indo a leilão, eram os direitos, só que ele não verificou a alienação fiduciária, que estava lá na matrícula, não estava no edital, mas estava na matrícula. A alienação fiduciária. Porém, muitas vezes está descrito lá no lote também que trata-se de uma alienação fiduciária. É um imóvel que está indo a leilão em razão de um condomínio, de uma dívida de condomínio, mas constou ali a alienação fiduciária. Tá? Aí, constando essa informação de alienação fiduciária, vai caber a você que está querendo arrematar esse imóvel, né? Ou se certificar com o leiloeiro, ou também tentar se certificar no banco, que é um pouco mais difícil eles passarem essas informações, né? Ou mesmo aí verificar dentro do próprio processo se existe informação dessa alienação, desse credor da alienação fiduciária, se esse imóvel foi quitado ou existe saldo. Por quê? Porque esse imóvel que está indo aos direitos não é ele integralmente, porque ele não foi quitado. Então, se ele foi quitado 70%, né, você está adquirindo os direitos sobre aquele imóvel, os direitos que esse devedor tinha sobre o imóvel, que é o que ele pagou, 70%. E vai faltar os outros 30%. Você, arrematante, vai ter que quitar esses 30% para conseguir transferir esse imóvel para o seu nome. Vai ter que pedir, então, a baixa dessa alienação fiduciária. Então, outra informação importante que vai lhe dar segurança, que nesse caso, se você descobrir que é uma alienação fiduciária, né, que está indo a leilão é os direitos sobre aquele imóvel,
você já vai se precaver para ver se o valor é muito alto ou não, ou às vezes até a dívida já está quitada também, né, gente? Pode ser que a dívida já faz anos que a pessoa já pagou, mas só que não deu baixa na matrícula do imóvel, né? Isso você vai ter que certificar para ir para a arrematação com segurança, né, com certeza, aí na hora de estar arrematando, tá? E aí esse cuidado que você vai ter que ter. Se existir dívidas da alienação fiduciária, né, que consta lá na matrícula do imóvel, e exista saldo devedor, lembre-se que você que está arrematando esse imóvel vai ter que quitar o saldo devedor, tá? E aí, de novo eu falo, vai caber a você analisar os custos da arrematação para ver se é viável, então ainda é viável arrematar o imóvel, mesmo tendo esses valores, essas dívidas, né? Então, aqui, caso isso... Então, o arrematante daí tem que cuidar com relação a essa situação. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Deixa eu só verificar aqui o que o Adriano colocou aqui também. Dívida do condomínio. Não estava todo o valor relacionado. Aí olha só o detalhe, né, Adriano? Era dívida de condomínio, não estava todo o valor relacionado. Porém, né, estava indo esse imóvel, provavelmente o que eu estou entendendo aqui, dívida do condomínio, não estava tudo. Aí você teria que ter certificado junto com o leiloeiro, né, qual era o valor da dívida, né? Se ele não descreveu no edital, era importante que você soubesse, então, qual era o valor total da dívida. Discussão judicial com relação... Aí é uma situação que, por exemplo, se você tivesse lido o edital e tivesse olhado a matrícula do imóvel e questionado com relação à dívida do condomínio, né? Porque se é uma dívida... Eu não entendi muito bem, Adriano, mas se era a própria dívida do condomínio, né? Lá, provavelmente, o leiloeiro tinha o valor principal, né? Que era da dívida total do imóvel que você estava arrematando, e daí você já sabia se aquele valor você arrematando aquele imóvel, aquele montante de valor que você pagou pelo imóvel ia cobrir essa dívida. Aí você já teria essa informação, né? Por isso a importância de estar lendo o edital e dúvidas esclareça com o leiloeiro e eventualmente, né, se você que está arrematando não é um advogado, uma pessoa que é de assessoria jurídica, né? Busque um advogado, então, se você tiver dúvida, e é muito interessante esse imóvel, busque um advogado para que ele possa sanar essa dúvida com relação a esse ponto específico, tá? Dívidas de condomínio e IPTU. Você faz uma consulta, né? Você não precisa pagar uma assessoria integral, mas você pode fazer uma consulta aí para que ele analise isso dentro do processo, antes de você arrematar. E na dúvida, não arremate, né? Criou dúvida, gerou dúvida, né? Não foi bem expresso qual o valor, o montante daquela dívida, né? Que está indo aquele imóvel a leilão, ou ficou na dúvida se era condomínio, IPTU, não arremate. Na dúvida, não arremate, ou busque aí uma assessoria específica, né? Sobre esse aspecto, tá? Dívidas de IPTU e de condomínio, tá? E é isso, então, esses cuidados para que você tenha, então, segurança na hora de arrematar, porque se você tomar esses cuidados, né, você não vai você não vai ficar inseguro, né, você vai ter certeza do que você está arrematando e que não vai tomar prejuízo nessa sua arrematação, tá? Deixa eu ver o que a Cláudia estava falando aqui. Mas tem que estar no edital todo o valor do condomínio? Não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório estar todo o valor do condomínio, tá? Mas o edital deve fazer menção que existem dívidas de débitos de IPTU, de condomínio, né? Se for de origem do próprio condomínio, é bem fácil, o leiloeiro ele deve ter um montante do valor da dívida, né? E o edital mesmo, eu vejo que todos os editais eles demonstram qual o valor da dívida, né? Que aquele imóvel está indo a leilão, o valor principal que vai quitar, né? Aquela dívida. Porque ver se vale a pena, mas tem que estar no edital todo o valor do condomínio para ver. Não, daí eu tô respondendo ali, né? Se não tiver o valor total do condomínio, você vai ter que certificar com o leiloeiro para ver se vale a pena, né? E nem se vale a pena, porque às vezes o valor é baixo também do condomínio, daí não tem problema nenhum, você pode arrematar, né? O imóvel lá digamos, 100 mil e o condomínio, a dívida é de 20, então tá tranquilo, vai cobrir a dívida, não tem problema nenhum, né? O valor montante
da arrematação vai cobrir a dívida. Agora, se tiver valor muito alto, desconfie, tá? Então, é um ponto aí, ó, desconfie se o valor do condomínio esteja muito alto, o total montante da dívida esteja quase o valor aí do imóvel que você está arrematando. Tudo bom, JC? Não sei se o JC tá aqui, mas ele assinou para mim. Vamos ver aqui que às vezes o valor do condomínio é mais alto que o arremate. Então, é isso que eu tava te falando aqui, tá, Cláudia? Que agora que eu vi que você respondeu aqui. Então, tem que tomar cuidado. Verificou essa situação, já é um pisca de alerta lá para você tomar cuidado, tá? Porque aí, como o nosso colega teve uma situação bem complicada ali, o Adriano, né? De estar arrematando e aí acabou tomando. Até o Adriano é uma pessoa que já arremata, né? E aí tomou esse prejuízo, talvez porque ele não prestou atenção no edital, né? E não fez os questionamentos lá no leiloeiro para saber qual que era o valor do condomínio, o valor do IPTU, né? Se o valor ia cobrir a arrematação, o valor total ia cobrir a arrematação, tá? A Cláudia perguntou, sério? É assim, o Adriano, vamos ver aqui. Pois é, o valor integral não estava no edital, ultrapassou meu lance, tentei cancelar, mas o juiz não aceitou. Fiquei no prejuízo. Sabe por que ele não aceitou? Porque a partir do momento que está lá descrito no edital ou na matrícula do imóvel que existe uma penhora e a penhora é do condomínio, é de sua responsabilidade verificar o valor que é dessas dívidas, tá? PTU e condomínio, é de sua responsabilidade. Ou você pergunta pro leiloeiro, faz que ele tem essas informações, né? Ou, na dúvida, não arremate. Então, o valor integral não estava no edital e ultrapassou meu lance. Tentei cancelar, mas o juiz não aceitou. Fiquei no prejuízo, apartamento, e o apartamento tem que ser muito bem analisado. Exatamente. Cuidar aí com relação ao IPTU e o condomínio. Porém, se você tivesse verificado, né, sobre o valor, porque assim, ó, no edital ele tem o valor da dívida, se é o valor principal do condomínio. Se não tiver, liga para o leiloeiro sabe, tá? Porque consta lá no processo o valor total daquela dívida, aquele imóvel está indo a leilão para cobrir uma dívida principal. Qual o valor dessa dívida, né? Se o imóvel é 100 mil, qual é o valor dessa dívida? É 50 mil? Eu estou falando aqui de dívidas de natureza própria terrena, as dívidas de IPTU e condomínio, dívidas relacionadas ao imóvel, não dívidas pessoais, tá? Porque de repente, se tiver dívidas pessoais que, além de IPTU e condomínio, se o valor que está lá, primeiro é que está IPTU e condomínio, né? E se o valor que está lá ultrapassa e é uma dívida pessoal, aí a pessoa vai ter que buscar outro imóvel, não vai ser responsabilidade sua pagar essas dívidas, tá? Então, o cuidado principal no leilão judicial é verificar o valor total de condomínio e IPTU, se esses valores não vão ultrapassar o valor do imóvel. Aí você tem um pisca-alerta. E eu falo, na dúvida, ou você contrata um advogado para ele possa dar um parecer sobre aquele aspecto específico, né? Ou você não arremate. Tá bom? Leu o edital, ficou com dúvida, né? Essa situação aí é um ponto principal. Leia a matrícula do imóvel também, né? Leia o edital completo. Se o edital não constou o valor integral, porém, lá na matrícula do imóvel tem uma penhora, né, desse imóvel, é como se você tivesse ciente aí, tá? Será que eu fui bem? Eu acho que eu consegui passar o que eu precisava passar aqui para vocês hoje sobre esse cuidado, né, na hora de estar arrematando, para que a sua arrematação seja segura, né? Desculpa, gente. Para que a sua arrematação se torne segura e lucrativa ali, que você consiga obter os descontos, né, de 50% aí na hora de estar arrematando esse imóvel. De forma segura, que é o que a gente prega aqui, né, que você... desculpa, gente. Que você tenha esse conhecimento, tá bom? Acho que eu falei demais. Tá bom? Eu aguardo vocês, então,
Ai, desculpa, gente. Eu guardo vocês. Esse assunto que fala do edital é muito bom. Sim. E é bem importante, tá? Porque no leilão judicial você tem que ficar ciente do edital e da matrícula do imóvel. Tá? Pode deixar, Cláudia. A gente vai abordar mais vezes sim, tá? Fica tranquila. Tá bom? Gente, até uma próxima então, tá? Eu espero vocês então numa próxima live, tá bom? Um abraço para todos, uma boa noite para vocês, tá? Até uma próxima então, tá?